Olá, meus queridos. Tô metendo a mala. Tipo, assistir aquele tal daquele vídeo show quando o Miguel Falabella falava assim. Esse é meu jargão. Agora eu sou youtuber, não sou nem, né, professor, né? Tô mais pra youtuber, ou pelo menos tentando ser youtuber. Pessoas, então vamos lá. Primeiramente aqui eu quero vocês. Perguntar. Fechou? Queridos, vem comigo. Vamos lá então. Vamos dar início aqui, dando sequência na nossa matéria, tá certo? Vamos falar agora em relação à apresentação dos fármacos. A apresentação dos fármacos. O que que acontece, né? O fármaco, o medicamento, né? A medicação, enfim. Eu falei nas aulas anteriores que nem todo ah, fármaco é metabolizado no fígado. Estranho, né? Se é o fígado que metaboliza tudo, é o fígado que tira a vitamina, que tira o essencial, né, de um fármaco, de um alimento, de uma fruta, e ele que distribui para o nosso organismo essa fonte de energia, esse antibiótico, essa medicação, enfim, tá certo? Ele é metabolizado no fígado. A maioria dos fármacos. Por que não todos? Veja, quando você imagine que você bateu o braço, um exemplo básico, você bateu aqui o braço e aí ficou roxinho, ok? Então você passa no médico, o médico fala: não é nada não, só para tirar esse roxinho vamos passar um iridoide. Ou então, quando você, muitas vezes acontece do paciente perder a veia ou dela transfixar a veia e o soro correr para fora, é provável que fique roxinho aqui na situação, ou quando você bate. Tem algumas pessoas que têm muito problema com isso, ainda mais aquelas pessoas que fazem uso de anticoagulante. Então é receitado para essa parte cianótica, essa parte roxinha que ficou, uma pomada chamada iridoide. Ótimo, essa pomada ela é passada no local e ela age exatamente no local. Por esse motivo, essa pomadinha de iridoide foi metabolizada no fígado? Não, ela agiu local. Por esse motivo, nem todo fármaco é metabolizado no fígado, tá certo? Por exemplo, eu uso óculos, né? Meu óculos está até vencido, zoado aqui, ó. E aí, o que que acontece? Você sempre... Olha, pessoas, eu peço perdão porque eu não tenho um foco, né? Preciso comprar um foco aqui para não ficar tão negro, né? Não tão... Enfim. O que que acontece? Então... Aí, até coçou o olho, nem pode. Então, às vezes, por exemplo, eu faço uso de colírio. Ou a pessoa, por exemplo, que pegou um conjuntivite, enfim, né? E aí o médico receita um colírio anestésico, um colírio que contém propriedades antibióticas, enfim, e você vai lá e pim, pim, ok. Isso metabolizou no seu fígado? Não. Evidente que não. Por este motivo, este é dois exemplos práticos do que nem todo fármaco, exemplos práticos de que nem todo fármaco é metabolizado no fígado. Entendeu, pessoas? Então a resposta é assim. Por exemplo, os fármacos são, por exemplo, se estivesse na prova uma perguntinha assim, né, ou no questionário, todo fármaco é metabolizado no fígado? Não, nem todo fármaco é metabolizado no fígado. A maioria deles, sim, mas não são todos. Haja visto esses dois exemplos que eu trouxe para você. O outro exemplo também é a inalação. Você está lá fazendo a inalação e ela vai para as suas vias respiratórias, né? E aí dilata o seu pulmão, enfim, os alvéolos pulmonares, lubrifica, né? Enfim, oxigênio, se a inalação for com oxigênio, também tem com ar comprimido, enfim, você está lá fazendo a inalação. Pô, metabolizou no seu fígado? Não.
E lá dentro da inalação tem 2 fármacos, como nós conversamos na outra aula. Tem o Berotec, tem a Atrovent, às vezes tem o Fluimucil, às vezes eles receitam também Berotec com adrenalina, né? Cada um para o seu propósito, enfim, diante de cada situação de cada paciente. E tudo isso foi metabolizado no fígado? Não. Tá certo? Então a resposta é: a maioria dos fármacos são metabolizados no fígado. Não são todos, ok? Inclusive, por exemplo, as pessoas, né, tem fármaco que é supositório para a pessoa poder evacuar. Geralmente mulheres, né, que às vezes passa em ginecologista, é comum, é normal, faz parte, da mulher e tem que passar no ginecologista, né, regularmente, e às vezes, por vezes, eles receitam pomadas ginecológicas. Então elas são local, né? Então tem aquelas tópicas e tem aquelas pomadas que são local, aqui na mucosa, por exemplo, não é verdade? Também não são metabolizadas no fígado, elas são absorvidas ali mesmo e ali mesmo ela faz o seu efeito, tá bom? Aqui só alguns exemplos, né? Entrando então nas vias de administração, que é algo pertinente à nossa matéria, tá bom? Isso é fundamental. Mas deixa eu falar coisas importantes aqui. Então, o fármaco, pessoas, como nós vimos até ali, na aula passada, o fármaco ele tem várias apresentações, né? Ele tem várias apresentações. Então ele pode ser através de pomada, ele pode ser através de comprimido. Esse comprimido pode ser cápsula. Esse comprimido pode ser drágia. Um exemplo de drágia, por exemplo, a Neosaldina. Não sei se vocês conhecem. A Neosaldina parece até aqueles M&M's, né? Aquilo é drágia. Tem cápsula, né? Não sei se vocês já viram aquele. Tem até 2 corzinhas, né? Ela também pode ser apresentada em xarope, em suspensão oral, né? Tem aquelas também que inclusive essas suspensões orais aí tem que sempre dar, aproveitando dicas de passagem, né? Dar uma homogeneizada, porque às vezes ela parada, ela pode se decompor, né? Porque ali tem o solvente e o soluto, tá certo? O líquido e a parte que é ali o pozinho. Então nós temos que dar uma homogeneizada. É que nem os antibióticos, que nós vamos ver daqui a pouco mais para frente, quando nós pegamos lá um frasco de um antibiótico, ele é pó, tá certo? E você dilui esse pó com água destilada ou soro fisiológico, conforme o protocolo, não é verdade? Aí você tem que, né? Por quê? Porque nesses casos tem o solvente e tem o soluto. Então um precisa do outro. Eu não consigo injetar pó no paciente. Tá bom, pessoas? Então isso daí é só um pouco aqui, uma passagenzinha em relação aos fármacos que podem ser apresentados de várias formas, inclusive o comprimido ele tem aí trocentas apresentações, né? Drágia, comprimido, pastilha, na verdade, já viu aquelas pastilhas? Tem aqueles também que, sabe aquelas vitaminas C efervescente, né? Aquelas aspirina efervescente que nós colocamos na água, ela faz aquele monte de bolinha e depois nós tomamos, ou até mesmo em pó já para deglutir, não que nós colocamos na água, por exemplo. Lembra aquele sorrisal, aquele sal de fruta N, não sei quem conhece, era um pozinho que nós colocávamos na água, né? E ele era um antiácido, não é verdade? Ou um bicarbonato, enfim, tá bom, pessoas? Então aí é só a apresentação de alguns fármacos, tá certo? Que eles podem vir modificado de várias formas, né? E a partir daí ser administrado, tá certo? E aí sim nós vamos entrar agora nas vias de administração, ok?
Vamos dar sequência aqui então, pessoas. Então está claro aí, conforme foi no vídeo passado, né, que nem todo fármaco é metabolizado no fígado e muitas vezes nem precisa entrar na corrente sanguínea, ele age ali no local. O exemplo que eu dei aí do iridoide, não é verdade? Ou seja, tem fármaco que se liga a algum receptor e tem que ser metabolizado no fígado. Tem outros que mesmo antibióticos e anti-inflamatórios, não sei se vocês já ouviram falar da Cataflam pomada. Às vezes você está com uma inflamaçãozinha aqui, o médico muitas vezes, além de receitar um remédio via oral, ele também passa uma pomada anti-inflamatória aqui, dependendo de uma articulação sua, não é verdade? Ou às vezes associam as duas vias. Por exemplo, as pessoas que têm ou que teve micose de praia, de piscina, enfim, às vezes eles passam lá o micostatin, né, micotizan, enfim, tem vários lá no local que está a micose e também passa um antifúngico via oral. Não é verdade? Nesse caso, precisa da ação local e também da metabolização no fígado para entrar na circulação e ser absorvido por algum receptor para curar isso quanto antes, não é verdade? Pessoas, então aqui vamos falar agora das vias de administração, tá? Eu vou falar das principais, lembrando que tem muitas vias de administração, a começar, por exemplo, com a tópica, via de administração tópica. É exatamente quando você passa a pomadinha aqui na sua pele. Esta via de administração chama-se via tópica. Eu também citei no vídeo passado, por exemplo, se a pessoa tem que tem que fazer uso de um supositório, a pessoa está com fecaloma, não consegue evacuar, então temos a via retal, VR, via retal, tá bom? Tudo é via de administração, via tópica, via retal. Às vezes nós vamos, quando nós nos depararmos com uma prescrição médica, vai estar só as iniciais, entendeu? Então, VT é via tópica, vai ser uma pomadinha tópica. VR, via retal, é quando o paciente tem que fazer, por exemplo, um enteroclisma, ou um flit enema, ou um supositório, então vai estar escrito lá, prescrição médica, né? Flit enemas 20 horas via R, VR, porque em cima fica via, né? Embaixo vai ficar só o R, isso dependendo de cada hospital. Tem hospital que já fica já o VR aqui, ó. Então, vamos lá de novo, né? Flit enemas 20 horas VR, que é a via retal. Eu também citei na via passada, né, no caso das mulheres que passam em ginecologistas, enfim, que tem que passar, então, via vaginal. Outra via de administração é comum, ela chama VG, se eu não me engano, VV, que é via vaginal. É sempre as duas iniciais, sempre vai ter o V na frente e a inicial da via na qual você vai administrar. É claro que tudo isso, se houver alguma dúvida, você pergunta para o seu enfermeiro. Escuta, essa via aqui é qual, por favor? Esse SC, está escrito aqui uma via SC, é o quê? Né? Então você pergunta lá para o seu enfermeiro e o seu enfermeiro vai orientar você com certeza, ou ele vai atrás ali do médico de repente, porque cada caso de paciente são casos extremos. Todo dia nós estamos aprendendo coisa nova, todo dia vendo coisas novas, né? Por isso que eu vou falar aqui só das principais. Por exemplo, também temos a via inalatória, que eu também falei lá da inalação. Tô só linkando com o que eu falei. A pessoa, então, quando faz a inalação, né, com os fármacos lá, Berotec, Atrovente, enfim, Fluimucil, conforme a prescrição médica, então, VI, sempre, veja, sempre são as iniciais, VI, via inalatória, tá certo? Isso serve para inalação, serve para aquelas situações que você respira a fim de absorver ela até o seu pulmão, porque é lá que ela vai agir,
ok? É claro que quando a pessoa está com o nariz congestionado e aí vai pingar aqueles rinossoro ou descongestionantes nasal, repare, isso não é inalatória, ele age aqui, ó. Então ele é via nasal, VN. Só aqui uma coisa importante, apesar dos dois serem, né, administrado nas narinas, um é inalatória porque ele precisa chegar até os seus alvéolos pulmonares, tá certo? E o outro vai agir só aqui na sua cavidade das narinas, ok, pessoas? Por exemplo, esses rinossoro. Então, via nasal, tudo bem? Ok? Via nasal uma coisa, via inalatória. Beleza? Então, meus caros, via nasal uma coisa, via inalatória outra coisa, tá bom? Apesar dos dois serem administrados nas nossas fossas nasais, tá certo? Está claro? Como estamos aqui na cabeça, então vamos falar, por exemplo, do colírio que eu também havia citado, que às vezes eu também faço uso. Então, aqui, segura a onda aí, tá escorregando aqui o meu, aqui ó, segura aí. Já não tem foco, ainda fica escorregando o negócio. Pessoas, então a próxima via também importante, que nós estamos citando algumas, é a via otológica. Via otológica é quando você faz lá um medicamento, acho que se eu não me engano chama Serumin, alguns aí, né, que é para quantidade de cero, para desentupir o ouvido, enfim. Essa via de administração, que também no caso nem é metabolizada no fígado, ela age ali no local, apesar de ser introduzida, injetada lá dentro, né, através das gotinhas. Essa via do ouvido chama via otológica, via otológica, ok? Nesse caso fica VOT. As iniciais fica VOT. Por que fica via OT, né? Em vez então de dois, fica três iniciais. Por quê? Para não confundir com a via oftálmica. Via oftálmica. A via oftálmica é nos olhos. Então veja, a via otológica, se fosse só dois, ia ficar VO. Via oftálmica também ia ficar VO. Nestes dois casos, então, uma fica VOF, que é a via oftálmica, oftalmologista, né? Que são esses médicos que cuidam da vista. Então a gente consegue até associar. E a via OT, que é a via otológica, que é o otorrinolaringologista, que cuida dos ouvidos, né, da parte aqui do pescoço, nariz e garganta, né? Então aqui fica a via oftálmica no olho e a via otológica no ouvido. Esses são um dos casos que ficam três iniciais. Pessoas, isso aqui é só mesmo passagem que faz parte para a gente conhecer as principais, mas tudo isso trabalhando, você pergunta para o seu médico, para o seu enfermeiro, e também você já saca, né? Seu paciente está lá com uma conjuntivite enorme e tal, é lógico que se você pegar uma prescrição que chegou em suas mãos escrito VO e você tem um colírio, né? Porque ele vem da farmácia, lógico que esse VO será de via oftálmica. Tá bom? Então, só para não confundir os nomes, via oftálmica, VOF, olho, oftálmica, oftalmologista, olho, tá bom? E tem a via otológica, VOT, otológica, que é no ouvido, tá bom, pessoas? Tá certo? E aí nós já falamos de outras vias aqui, tal, biriri, e agora vamos entrar nas que nós mais usamos dentro do hospital, ok? Eu vou começar aqui com uma parte bem importante, que é a via oral. A via oral. Evidente que a via oral é quando você medica um paciente com comprimido, quando você dá um comprimido para ele e ele
deglute o comprimido. Ou você mesmo está com uma dorzinha de cabeça, então você vai lá e toma um comprimidinho, né? Esta é via oral, ok? Pela boca é via oral, mas atenção numa coisa importante. Tem paciente que nós vamos cuidar no hospital e ele tá com aquela sonda nasogástrica ou a sonda nasointeral. Para quem não conhece, é um catéter que é colocado no nariz. Esse nariz passa, esse catéter passa, vai descendo e chega até o estômago, caso seja uma sonda nasogástrica. Ou ela vai um pouquinho mais profunda para chegar no duodeno. Ok, então o que acontece, né? Nós temos a sonda nasoenteral, tá certo? Que ela entra, como eu disse, aqui pela cavidade do seu nariz, etc. Passa, desce, laringe, faringe, esôfago, estômago, que vai até o duodeno. E a nasogástrica, que também é um catéter que se passa. Antigamente a gástrica, quem passava era os técnicos de enfermagem. A nasoenteral, quem passava era o enfermeiro, né? Porque ela ia mais profunda, precisava de um raio-x. Precisa de um raio-x para saber se está localizada no lugar certo, né? E a nasogástrica quem passava era os técnicos. Embora agora, pelo menos onde eu trabalhei, o enfermeiro é que estava passando a nasogástrica também, mais alguns lugares, e também os enfermeiros pode pedir para que você passe, entendeu? Ele pode delegar que você passe a sonda nasogástrica. Ainda assim pode passar. Tem lugares que já é função do técnico, mas a nasoenteral, ela é passada só pelo enfermeiro. Isso vocês vão aprender em outras matérias, tá? É só a título aí de quem nunca ouviu falar. É uma espécie de uma mangueirinha fininha que ela entra aqui no seu nariz, né? E você vai introduzindo ela até ela chegar aqui no seu estômago, caso seja gástrica. E a mesma coisa, só que é uma mangueirinha, um catéterzinho, tá? Tô falando mangueirinha de modo bem genérico, tá bom? Mas é um catéterzinho que também introduz aqui no seu nariz e vai descendo, eles vão empurrando, lógico, com xilocaína gel, para além de deslizar, também anestesiar, e o enfermeiro introduz e passa do estômago, vai até lá o duodeno, depois ele faz o teste. Na nasogástrica, eles injetam, pegam uma seringa, tá? Até a título de curiosidade, quem não conhece, aqui na ponta que ficou para fora, pega uma seringa de 20 e joga ar. E um outro, ou ele mesmo, com esteto, fica com aqui, né, no ouvido e aqui com essa parte do diafragma aqui em cima, aqui do externo, onde está mais ou menos a região aqui do estômago, não é verdade? E no final do externo, né? E aí, quando alguém aqui na ponta ou você mesmo injeta ar, você escuta, ausculta aqui, ó. E aí você sabe que está no estômago, né? Porque se ela passou, foi para o lugar errado, foi para o pulmão, o paciente começa a tossir, começa a passar mal, já é desconfortável passar a sonda nasoenteral ou nasogástrica. Se vai para o pulmão, então, é horrível, o paciente passa mal. E um jeito de saber se está no pulmão é só você pegar um copinho de água, pegar essa ponta da sonda e pôr aqui. Claro que quando o paciente respirar, a água entrará, quando ele aspirar, vai fazer ou seja, está no pulmão, tem que tirar, passar novamente para ir para o estômago ou para o duodeno, tá certo? Onde é o local certo, tá bom? Onde tem que estar localizada essa sonda. Por que estou falando isso? Porque essas duas sondas fazem parte da administração via oral. E por que eu disse tudo isso? Só entrei numa outra partezinha ali de fundamentos, mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes você vai pegar lá, por exemplo, captopril VO, tá vendo? Olha só, por isso para não confundir lá com a otológica e a oftálmica, porque essa tem só duas, a VO, que são uma das mais usadas, né? A gente sempre administra ou toma medicamento pela boca, que é a via oral. Então o que acontece? Às vezes você pega uma prescriçãozinha lá e essa prescrição está dizendo assim, ó, captopril VO. E aí você vai lá até o paciente está entubado e está com uma sonda nasogástrica ou sonda nasoenteral. E aí, aonde você vai fazer o comprimido?
na sondinha, na sonda nasointeral. Por isso que ela faz parte também da administração de fármacos VO. É claro que tem médico que vai escrever lá, captopril SN, que é da sonda nasointeral, SNE, que é para você fazer na sonda nasointeral. Mas é provável que você pegue alguns médicos que vão escrever a via de administração VO, tá certo? E você chega no paciente, ele tá com a sonda. E é lógico que você vai fazer na sonda. Geralmente os pacientes que estão entubados, claro que não vão conseguir deglutir, tá certo? Então eles passam uma sonda para que você dilua esse comprimido, né, que seria pela boca, dilua na aguinha, puxa na seringa, injeta na sonda, que a sonda está lá no estômago ou no duodeno e aí a medicação foi administrada. Então a sonda nasointeral, a via nasointeral ou nasogástrica faz parte da via oral. A única diferença é que não vai, né, fazer todo esse processo de deglutição, porque ele vai passar por esse catéter e aí vai descer e já vai chegar direto lá no estômago. Claro que quando nós vamos medicar por essa via nasoenteral, dilua bem o comprimido, macera ele, coloca lá um pouquinho de água, puxa na seringa, injeta na ponta da sonda e depois puxa água, uns 20 ml e injeta de novo. Por quê? Porque a sonda, ela é grandinha, né? Tanto que ela vai, para você passar a sonda, a técnica é da ponta do nariz ao lóbulo da orelha ao final do externo, ou um pouquinho mais se for no duodeno, não for gástrica. Então o que acontece? Você pega lá 4, 5 ml, empurrou na sonda, ela vai ficar parada no meio do caminho e o paciente não tem nem contato, porque está dentro deste catéter. E geralmente isso seca e entope. E quando você entope essa sonda, BO na certa, porque aí tem que tirar, tem que fazer um outro pedido de uma sonda e aí tem que passar de novo. E se for nasoenteral, que é só o enfermeiro que passa, aí você tem que ir lá falar para ele. Quando você falar que entupiu a sonda, certamente você vai ouvir. Então, para que não seja obstruído essa sonda, depois que você medicou, sempre lava ela. Vocês vão ver que isso é muito sério, parece bobo, porque eu já me lasquei por conta, no final do plantão, sabe aquela correria, no final do plantão você correndo, você vai fazer a última medicação no paciente, que é pela sonda nasogástrica ou nasoenteral, entupiu. Puxa vida, vocês não queiram saber o BO que não é para falar para a enfermeira que também tá correndo, que às vezes já tá passando um plantão, que você tem que falar para ela vir passar, meu... BO, então sempre façam a água filtrada, nesse caso na sonda nasoenteral, na sonda nasogástrica, não é água destilada, não é água esterilizada. Por quê? Porque ela faz parte da via oral, então pode ser água filtrada. É como se ele tivesse bebendo água. A diferença é que ele não vai sentir o paladar, porque vai cair direto lá na parte de baixo do sistema digestório, ok? Então a dica é sempre lavar. Este é o cuidados de enfermagem. Então estou entrando aqui nos cuidados de enfermagem em relação à via de administração oral. Tá certo? Se for sonda nasogástrica, geralmente a sonda nasogástrica, ela é mais grossa, ela é mais ela não é tão flexível, ela até entope menos. Essas sondas nasogástricas é feito até para o paciente que está com náusea, está vomitando, está com o estômago, né, aqui distendido, então eles passam essa sonda e deixam ela aberta, que aí tá lá dentro o líquido, ele começa a drenar e o paciente não fica vomitando, porque está saindo e vai lá para um suporte ali, para um frasco, enfim, né, para você desprezar depois. Então, usado mesmo para dieta é a sonda nasoenteral. Ela é realmente usada para dieta, tá certo? E essa sonda nasoenteral, que ela chama
Ela é sonda nasointeral mesmo. Ela é bem flexível e ela é mais fininha. Exatamente porque ela não serve para drenar. Ela serve só para infundir. Então o que acontece? A chance dela entupir é muito grande. Então guarde isso para a vida, para a carreira, porque é BO na certa. Sempre que administrar uma medicação pela sonda nasointeral, na sequência, água filtrada, pelo menos 20 ml. Puxa 20 ml de água filtrada ali na seringa e injeta, ok? Esse é um dos cuidados, tá certo? Se for pela sonda nasoenteral, tá bom? E também, se for na via oral, um dos cuidados nossos é, claro, ver se o paciente está deglutindo, né? Porque senão ele pode engasgar, às vezes ele pode até broncoaspirar, às vezes o paciente que ele está, né, com desconforto respiratório, não vamos medicar ele ou até ofertar alimento para ele, dieta para ele, porque é perigoso ir para o pulmão e ele broncoaspirar. Não é verdade? Então o que acontece? Os cuidados com a via oral, que também faz parte das vias nasogástrica e as vias nasoenteral, é simplesmente, se tiver com sondas, lavar após a medicação. Isso é o cuidado, pode cair na prova. E a via oral, ver se o paciente tem capacidade de deglutir, se ele está consciente. Às vezes o paciente está lá sonolento, você coloca um comprimido na boca dele, ele não vai engolir. Então, os cuidados de enfermagem que são pertinentes a nós, é isso, na via oral, ver se o paciente tem capacidade de engolir, de deglutir, se ele está acordado, se ele está orientado, e na sonda nasoenteral, sempre fazer a lavagem com água filtrada depois. Tem paciente que está conseguindo deglutir, só que às vezes o comprimido é grande, então nós podemos cortar o comprimido, partir o comprimido em 2 partes ou até 4 partes para que fique menorzinho, né? E você dê as 4 partes, né, se for o caso, para ele deglutir melhor. Esses são os cuidados de enfermagem, né? Os riscos é exatamente isso, do paciente broncoaspirar, do paciente recusar. Às vezes o paciente pode recusar, na via oral, ele está orientado, não vou tomar e acabou. Nesse caso, passe para a enfermeira e nem insista, olha, meu filho, precisa tomar, faz parte do seu tratamento, da sua terapia e tal. Não quero, ok, nem insistam, pessoal. A gente conversa, tenta, mas ninguém aqui está para forçar ninguém, principalmente se o paciente é lúcido, consciente e orientado. Às vezes ele está confuso, está agitado, tem demência, enfim, aí é outro caso, mas de toda forma é passar para a enfermeira, se caso ele recusar mesmo. Esses são os cuidados da via de administração oral. Ok, pessoas? Tá certo? Essa aula vai ficando por aqui. Vamos para a próxima parte, tá certo? Que nela iremos falar dos injetáveis e dos cuidados para com as vias de administração injetável. Ok? Então vimos aqui hoje algumas das vias. Deixa eu falar uma via importante aqui, já que eu estou falando da via oral, antes de entrar no próximo vídeo, que é os injetáveis. Temos a via sublingual, falando da boca, tá? Me ocorreu aqui agora. Rapidinho, pessoas. Vou encerrar o vídeo. Temos a via sublingual. Sublingual, tá bom? O que é a via? Ou então, pessoas, se tiver dificuldade com as iniciais, fala ela inteira, tá bom? E se for trabalhando que vier só as iniciais, é o que eu falei, pergunte pro médico, pergunte pro enfermeiro, não dá nada. Ou às vezes você acostuma tanto, como eu falei, sabe que aquele médico que você está cuidando do seu paciente, você sabe onde é, mas nunca faça nada com dúvida. Mas aqui uma via importante, pessoas, é a via sublingual. Esta via, ela é importantíssima e que exige muito cuidado e atenção na enfermagem. Inclusive essa via nem se orienta mais fazer a não ser no hospital. Por quê? Olha só, essa parte aqui de baixo da nossa língua, tá bom? Eu depois vou mostrar ali o slide, mas enfim, tem uma parte meia roxinha. Vocês já repararam? Se vocês derem, não vou ficar mostrando a minha aqui, tá bom? Mas aqui vocês vão reparar que tem uma partezinha meio roxinha debaixo da nossa língua. Se você olhar no espelho, na sua também tem. Essa parte roxinha, presta atenção, pessoas, ela tem uma
capacidade muito grande de absorção e ela é drenada diretamente na veia cava superior através dessa parte roxinha debaixo da nossa língua. Elas são uns capilares que têm drenagem exatamente na parte da veia cava superior, já cai aqui em cima. O que que acontece? Quando eu coloco um comprimido via oral, pela boca, engolir ou até pela sonda já cai logo lá no estômago ou no duodeno, que nós vimos, certo? Mas só que imagine, você colocou um comprimido e toma uma água, que é assim que nós fazemos. Então ela passa laringe, faringe, esôfago, estômago, né? Acho que não sei se eu pulei alguma aqui e tal, até chegar no fígado para ser metabolizado, para começar a fazer efeito. Olha o tamanho do processo que a via oral percorre até começar a ser metabolizada lá no fígado e sim se ligar a algum receptor da dor e começar a fazer efeito, caso você esteja com dor, por exemplo. E aí o que que acontece? Veja só, é por isso que quando você toma um comprimido, você está morrendo de dor de cabeça, você toma um comprimido e engole ele, demora, vai de 10 a 15 minutos para começar a fazer efeito. Exatamente por todo esse caminho que ele percorre até ser lá absorvido, metabolizado, enfim, para começar a fazer efeito. Na sublingual não. Na sublingual, que você coloca aqui e deixa ele derreter, já cai direto na veia cava. Esses capilares, essa parte roxinha da sua língua, ela tem uma drenagem direto na veia cava superior. Isso faz com que o efeito seja muito rápido, muito rápido. Então o que que acontece? Antes era comum, por exemplo, o paciente chegar no hospital e tá com pressão alta. E tinha uma medicação muito comum na época usada, chamada Adalat. Não sei se algum de vocês conhece. Ele era um hipotensor potente. E o que que os médicos faziam? Colocava debaixo da língua. A minha mãe, por exemplo, que é hipertensa, ela já fez uso. Esse medicamento nem tem mais no mercado, se eu não me engano, nunca mais vi. Mas se colocava esse Adalat debaixo da sua língua, tá certo? Ele era uma cápsula, você fazia um furinho, né? E colocava debaixo da língua. Já que não tem o suco gástrico, então essa cápsula ela não conseguia dissolver. Então você fazia um furinho, que era um líquidozinho que tinha lá dentro, colocava aqui, esse líquidozinho entrava em contato com essa parte roxinha e já tinha a drenagem na veia cava. O que que acontece? A pressão, de uma vez, puff, caía. Era comum muitos pacientes passarem mal. Muitos. Por quê? Porque a pressão caía de uma vez. Por quê? Porque na via sublingual já tem a drenagem diretamente na veia cava superior aqui, ó, já cai logo no sistema para fazer efeito e já é essa quantidade de uma vez. Por isso o paciente tinha uma queda muito brusca da pressão, muitas vezes dava complicação. É comum, por exemplo, às vezes a pessoa fala: "Ai, tá com pressão baixa". Coloca um pouquinho de sal debaixo da língua. Já ouviram falar nisso? Coloca um pouquinho de sal debaixo da língua. Pessoas, não. Por quê? Por conta desta drenagem que já cai direto ali na veia cava, faz com que a pressão de uma vez suba. Lembrando que na via oral, lembra de todo esse caminho que percorre, tudo isso vai fazendo com que o seu corpo vai absorvendo aos poucos e começa a liberar, né, a se ligar ao receptor aos poucos. Então não tem essa queda abrupta ou que pudesse subir muito a sua pressão de uma vez, tá certo? Por quê? Quando você deglute um comprimido pela via oral, que passa por todo esse sistema digestório, ele há uma perca, veja, olha o caminho, laringe, vem na língua, né? Laringe, faringe, esôfago, e tudo isso faz com que que ocorra uma perca da substância. Sabia disso? E isto chama-se efeito de primeira passagem. O efeito de primeira passagem, eu vou pôr no slide. O efeito de primeira passagem é exatamente esta perca que o fármaco tem ao percorrer o seu sistema digestório inteiro até chegar no fígado para ser metabolizado. Esta perca chama-se... ai, meu Deus...
de primeira passagem. Meu Deus do céu. Ave Maria. Efeito de primeira passagem, pessoas. Gravar em casa é osso, desconcentra. Família olhando, enfim. Prefiro vocês me olhando aí na sala de aula. Então isso chama-se efeito de primeira passagem. Quando você administra uma medicação via oral, ocorre o efeito de primeira passagem. Quando você faz sublingual, repare, ele não percorreu todo esse caminho. Ele já drenou direto na veia cava, ou seja, não houve o efeito de primeira passagem. E é por isso que o cara tem uma queda de uma vez. É por isso, né, se for um hipotensor que ele colocou debaixo da língua, tá certo? Ah, o paciente tá lá com baixa de glicose, né? Tá hipoglicêmico. Ah, coloca um pouquinho de açúcar debaixo da língua dele. Pessoa, isso é de uma vez. Não, o ideal é fazer oral, para que o organismo vai absorvendo. E isso só é feito às vezes em caso de isordil, quando o paciente chega infartado no hospital, mas aí o cara é monitorizado, é acompanhado pelo médico, é diferente. O que eu quero dizer é que a via sublingual ela é muito importante e exige um cuidado e atenção muito grande para com os profissionais de enfermagem, porque o médico prescreve, quem vai lá medicar é você e a responsabilidade é muito grande da sua parte. Então em casa, na família, enfim, cuidado com essa via de administração, e no hospital certamente o paciente monitorizado, você observando, esse é o cuidado, ficar atento, ficar de olho nos sinais vitais, tudo é sinais vitais que compete a nossa parte, ficar de olho para que ele não tenha essa queda brusca da pressão ou a elevação, ou enfim, tá certo? Então cuidado com a via de administração sublingual, porque ela não tem o efeito de primeira passagem. Olha uma curiosidade, vocês sabiam que graças a esse efeito de primeira passagem, a maioria dos fármacos, ou quase todos, vem com uma quantidade a mais. Por exemplo, você pega lá um antibiótico que ele está dizendo que tem 500 miligramas, tá certo? Mas só que, repare, ele tem esse efeito de primeira passagem, que é essa perca da substância, né? Um pouco de perca do fármaco. Mas o médico não prescreveu 500? Então, se há essa perca, como é que faz? Vai curar a minha infecção? Vai, porque esse fármaco vem escrito ali 500, mas certamente ele já sai de fábrica com mais, levando em consideração esse efeito de primeira passagem, que é essa perca que ocorre durante todo o processo digestório que ele percorre. Então, olha só que curioso. Os fármacos vêm com uma quantidade a mais. Lógico que não é 500, vem com 1.500, vem com 1.000. Não, ele vem com um pouquinho a mais, tá certo? Exatamente levando em consideração a esta perca, que essa perca chama-se efeito de primeira passagem. É por isso que nas outras vias, por exemplo, na sublingual, na EV, como não sofre esse efeito de primeira passagem, a medicação ela tem uma resposta mais rápida. Por exemplo, tomou um comprimido, Neosaldina, engoliu, bebeu, demora 15, 10 minutinhos para começar a fazer efeito. Se você pega a Novalgina, né, digamos a Novalgina que você tomou em comprimido ou em gota, né, demora 10 a 15 minutos para fazer efeito, tá certo? Quando você pega a Novalgina EV e injeta a mesma miligramagem na veia, 5 minutinhos está fazendo efeito. Por quê? Primeiro que não sofreu o efeito de primeira passagem, tá bom? Nesse caso da ampola vem corretinho, porque ela é EV, ela não é VO. E outra coisa, ela não percorreu todo o sistema digestório, ela já entrou na circulação e aí já sobe aqui para a veia cava e começa a ser distribuído, enfim, e já começa a fazer efeito muito mais rápido. Por isso que as medicações por via EV são bem mais rápidas. Tá certo? Vou encerrar por aqui para nós ir para a próxima parte e sim entrar nos injetáveis, EV, IM e etc. Ok, pessoas? Deus abençoe, obrigado. Acabei falando muito, vou começar a fazer vídeos menores. Deus abençoe.